Você já se perguntou o que acontece depois da morte? Será que é realmente o fim, ou existe algo nos esperando do outro lado, algo além do que nos foi dito? Por séculos, pessoas de diferentes culturas e religiões relataram experiências de quase morte, visões de luz, encontros com figuras misteriosas e até vislumbres do céu ou do inferno. Mas e se tudo o que você acreditava sobre a vida após a morte fosse repentinamente desafiado da maneira mais inesperada? Balão de fala, se esta história te fizer refletir, se tocar em algo dentro do seu coração, considere nos apoiar com um super obrigado. Sua contribuição nos ajuda a continuar compartilhando histórias impactantes como esta, alcançando mais pessoas que buscam respostas. Cada apoio faz a diferença. Muito obrigado. Esta é a história de Youssef, um garoto de 12 anos criado em uma família muçulmana devota, cuja vida foi transformada para sempre pelo que ele viu quando morreu, e voltou. Youssef cresceu em uma comunidade pequena, mas profundamente religiosa. Desde cedo, ele foi ensinado que a fé não deveria ser questionada. Seu pai, um respeitado imã, garantiu que seu filho memorizasse longas passagens do Alcorão, fizesse suas orações diárias e compreendesse a importância da devoção absoluta a Allah. Para Youssef, a religião não era apenas parte da vida, era tudo. Sua mãe lhe contava histórias para dormir sobre os grandes profetas, sempre lembrando de que os verdadeiros crentes nunca duvidavam. A fé é submissão, ela dizia. Não há necessidade de fazer perguntas. Allah sabe o que é melhor. E assim, Youssef nunca fez. Mas ele era um garoto curioso. Muitas vezes se pegava pensando em coisas sobre as quais não deveria pensar. Por que algumas orações não são atendidas? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E, acima de tudo, o que realmente acontece depois que morremos? No entanto, sempre que esses pensamentos cruzavam sua mente, a culpa logo vinha em seguida. Questionar significava duvidar. E duvidar era perigoso. Então, em uma tarde comum, tudo mudou. Youssef estava jogando futebol com seus amigos nas ruas empoeiradas perto de sua casa quando, de repente, sentiu uma dor aguda no peito. Era diferente de tudo o que ele já havia experimentado antes. Sua respiração ficou superficial, sua visão turva e, antes que pudesse pedir ajuda, a escuridão o engoliu por completo. A última coisa que ele ouviu foi a voz distante de sua mãe chamando seu nome. Então, silêncio. Mas Youssef ainda estava lá, ainda consciente, ainda pensando. E foi então que ele percebeu, não estava mais em seu corpo. De cima, ele podia ver tudo, seu corpo sem vida deitado no chão, seus amigos correndo para buscar ajuda, sua mãe gritando para que alguém o salvasse. Mas ninguém podia ouvi-lo. Ninguém podia ver que ele ainda estava lá, observando. Então, algo puxou para longe. A princípio, foi gentil, como uma brisa quente o levando para cima. Ao longe, ele viu uma luz radiante, suave, convidativa, cheia de uma paz que ele nunca havia conhecido antes. Ele se sentiu leve, livre da dor, livre da preocupação. Era como se estivesse sendo abraçado por algo muito maior do que ele mesmo. E, por um momento, ele pensou ter alcançado o paraíso. Mas então, algo mudou. O calor desapareceu. A luz diminuiu. E um silêncio sinistro caiu ao seu redor. Foi então que ele ouviu uma voz. Profunda, ressonante e diferente de tudo o que ele já havia ouvido antes. Youssef, você realmente conhece a verdade? Um arrepio percorreu seu corpo. A paz que ele havia sentido momentos antes desapareceu. O ar ficou pesado, o chão sob ele pareceu instável, e a luz que antes o guiava cintilou na escuridão. Então, ele viu algo que abalaria os alicerces de tudo o que ele sempre acreditara. A escuridão era sufocante. Ela pressionava de todos os lados, engolindo o calor e a paz que Youssef havia sentido momentos antes. Ele tentou se mover, gritar, mas sua voz se perdeu no vazio sem fim. Então, a voz falou novamente. Profunda. Inabalável. Ela ecoou através da escuridão, carregando um peso que fez o peito de Youssef se apertar. Você seguiu o que lhe foi dito, mas você já buscou a verdade por si mesmo? A confusão o dominou. Que tipo de pergunta era aquela? Claro que ele conhecia a verdade.
Ele passou a vida inteira memorizando escrituras, recitando orações e aprendendo sobre a vontade de Allah. Seu pai havia lhe ensinado tudo, não é mesmo? Mas antes que ele pudesse responder, algo apareceu à distância. Uma estrutura enorme, alta e imponente, como se esculpida do próprio tecido do tempo. Youssef foi atraído para ela, incapaz de resistir ao impulso. Quanto mais perto ele chegava, mais pesado o ar se tornava. E então, ele o viu. Uma figura sentada em um trono. Um homem que Youssef havia sido ensinado a reverenciar acima de todos os outros. O profeta Maomé. Mas algo estava errado. Suas mãos estavam amarradas em correntes. Sua cabeça estava baixa. Seus olhos, cheios de tristeza, encontraram os de Youssef. O coração do garoto disparou. Isso não estava certo. Maomé era o mensageiro de Allah, o profeta escolhido. Por que ele estaria acorrentado? Por que ele pareceria derrotado? Os pensamentos de Youssef corriam, mas a voz o interrompeu. Você acredita que ele detém a chave para a verdade, mas aqui ele está sentado, amarrado. Por quê? O pânico subiu no peito de Youssef. Ele não tinha respostas. Não era isso que ele havia aprendido. Toda sua vida girava em torno de uma verdade simples. O Islã era a revelação final e perfeita, e Maomé era seu maior profeta. No entanto, aqui estava ele, testemunhando algo que destruía tudo em que ele acreditava. De repente, o chão tremeu sob ele. Um livro enorme desceu de cima, caindo no chão com tanta força que enviou ondas de energia pelo ar. Poeira e sombras giravam ao redor dele enquanto as páginas se viravam sozinhas, revelando um texto que Youssef reconheceu imediatamente. O Alcorão. A voz falou novamente. Seu tom não era cruel nem gentil, apenas inabalável. Você já questionou de onde vieram essas palavras? Você já perguntou quem realmente é Allah? Youssef sentiu sua respiração falhar. Essas eram perguntas proibidas. Ele foi avisado contra elas durante toda a sua vida. O Islã era claro. Allah não tinha parceiros, nem iguais, nem perguntas. Ele simplesmente era. Mas as páginas do Alcorão diante dele começaram a mudar. Imagens surgiram do texto, tempos antigos, muito antes do nascimento de Maomé. Youssef viu a Caaba, o local sagrado em Meca, mas não era como ele se lembrava. Ela estava cercada por ídolos. Estátuas de deuses e deusas estavam em um círculo enquanto as pessoas ofereciam sacrifícios e orações. Ele viu nomes gravados na pedra: Aulat, Al-Uzza e Manat. Estas eram as 3 deusas que os árabes pré-islâmicos adoravam. A voz retornou, constante e implacável. Antes do Islã, Allah era adorado entre muitos deuses. Ele não estava sozinho. Você já se perguntou por quê? A mente de Youssef girava. Ele havia aprendido sobre a Jahilia, a era da ignorância antes do Islã, quando o paganismo governava a Arábia. Mas nunca ninguém lhe disse que Allah já foi considerado apenas um entre muitos deuses. Seu pulso acelerou. A cena mudou. Agora, ele viu algo ainda mais antigo. Uma civilização distante da Arábia. Pessoas reunidas em torno de um ídolo imponente, oferecendo incenso e orações. Inscrito em sua base estava um nome, Baal, e abaixo dele, outra inscrição. As letras pareciam familiares, embora a língua fosse antiga. Lentamente, as letras se transformaram em algo que ele entendeu. Beal, Allah. As palavras o atingiram como um trovão. Baal, o Deus condenado em toda a Torá e a Bíblia. O Deus adorado pelas nações pagãs. O mesmo nome, a mesma divindade. Poderia ser? Seus joelhos cederam. Suas mãos agarraram sua cabeça. Tudo o que ele conhecia, tudo em que confiava, estava se desfazendo diante dele. Você já se perguntou por que não há profecias de Maomé nas escrituras que vieram antes? A voz não estava perguntando para zombar dele. Não estava o condenando. Estava simplesmente perguntando. Mas o peso dessas perguntas o esmagou. Ele passou a vida acreditando que o Islã era a verdade final. Que o Alcorão confirmava o que veio antes dele. Mas e se
E se isso não fosse verdade? Youssef ofegou quando as visões desapareceram. O livro bateu com força, enviando uma onda de energia que o jogou para trás. A escuridão se fechou mais uma vez. Seu corpo estava pesado. A voz falou pela última vez. Busque a verdade, e ela será revelada. E então, tão repentinamente quanto começou, tudo ficou em silêncio. A primeira coisa que Youssef sentiu foi o peso de seu próprio corpo. Seu peito subia e descia em respirações irregulares, seu coração batendo contra suas costelas. Uma enxurrada de vozes encheu o ar, os soluços de sua mãe, chamados frenéticos de seu pai, os murmúrios dos vizinhos se reunindo ao redor. O mundo ao seu redor girava, mas ele havia voltado. Ele tinha retornado. Mas nada era o mesmo. Sua mãe embalou seu rosto, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Alhando Lila, ela sussurrou, repetidamente, agradecendo a Allah por trazer seu filho de volta. Seu pai, um homem de fé inabalável, colocou as mãos na testa de Youssef e começou a recitar versos do Alcorão, invocando a proteção divina. Youssef queria contar o que tinha visto, o que tinha ouvido. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Como ele poderia explicar? Como poderia dizer que o próprio alicerce de suas crenças, havia sido abalado? Com o passar dos dias, Youssef lutou em silêncio. Seu corpo estava se recuperando, mas sua mente se afogava em perguntas. A voz do vazio ecoava em seus pensamentos. A figura acorrentada de Maomé assombrava seus sonhos. As imagens da Caaba cercada por ídolos, a conexão entre Baal e Allah, a ordem final para buscar a verdade, tudo isso consumia. Ele passou a vida inteira sendo instruído sobre o que acreditar, mas agora, pela primeira vez, ele precisava entender. À noite, quando a casa ficava em silêncio, ele saía furtivamente de seu quarto e se sentava na luz fraca da sala de estar, percorrendo os livros de seu pai, procurando respostas. Mas tudo o que ele encontrava apenas levantava mais dúvidas. Ele havia sido ensinado que o Islã era a revelação final e perfeita, que Maomé era o último profeta e que o Alcorão estava inalterado desde o momento em que foi revelado. Mas agora, essas certezas pareciam um vidro frágil, quebrando sob o peso de sua nova consciência. Uma noite, depois de mais um dia inquieto, ele tomou uma decisão. Ele precisava saber se outros haviam sentido o que ele estava sentindo. Se ele estava realmente sozinho nisso. E assim, com dedos trêmulos, ele pesquisou online pessoas que haviam questionado o Islã, aqueles que ousaram fazer as mesmas perguntas proibidas. O que ele encontrou o chocou. Estudiosos, historiadores, até mesmo eximãs, pessoas de diferentes origens, escreveram sobre as origens históricas de Allah, sobre como os árabes pré-islâmicos viam seus deuses, sobre como elementos de religiões mais antigas moldaram as tradições islâmicas. Ele encontrou relatos de outros que haviam deixado o Islã, não por rebelião, mas por uma busca sincera pela verdade. Uma descoberta em particular causou um arrepio em sua espinha. O próprio Alcorão falava de Isa al-Masih, Jesus, o Messias, de maneiras que não se alinhavam com o que ele sempre havia sido ensinado. Ele havia sido informado de que Jesus era apenas um profeta, nada mais. Mas na Surata 3:45, o anjo anuncia a Maria que Jesus é uma palavra de Allah, honrado neste mundo e no próximo. E na Surata 4:171, o Alcorão diz que Jesus é o Espírito de Allah. Se Jesus fosse apenas mais um profeta, por que ele recebeu títulos tão únicos? Nenhum outro profeta foi chamado de palavra ou Espírito de Deus. O que isso significava? Quanto mais ele pesquisava, mais desconfortável ele ficava. Uma noite, enquanto estava sentado na quietude de seu quarto, um pensamento se insinuou em sua mente, que fez seu pulso acelerar. E se Jesus não fosse apenas um profeta? O Alcorão dizia que Jesus realizou milagres, curou os doentes e até ressuscitou os mortos. Mas Maomé nunca realizou um único milagre. Ele já havia se perguntado por quê. O peso de seus pensamentos o oprimia. Ele tentou afastá-los, silenciá-los com a oração, mas sempre que inclinava a cabeça, as mesmas perguntas gritavam dentro dele. E se tudo o que eu acreditava estivesse errado? E pior, e se a verdade estivesse diante de mim o tempo todo? O sono tornou-se impossível. Sempre que Youssef fechava os olhos, as visões retornavam. A figura acorrentada de Maomé,
a voz que exigia respostas, a inquietante constatação de que sua fé não era tão inabalável quanto ele acreditava. Ele tentou afastar tudo isso, se afogar na oração, nas escrituras, nas rotinas familiares de sua vida. Mas algo havia mudado. Os versos que ele antes recitava com confiança agora pareciam mais pesados, como se carregassem um significado que ele nunca havia realmente considerado. Na mesquita, ele ouvia atentamente enquanto o imã falava, esperando por garantia, por algo que silenciasse a tempestade dentro dele. Mas, em vez disso, suas dúvidas apenas se tornavam mais fortes. Um dia, após o sermão, ele se aproximou cautelosamente de seu pai. Baba, disse ele, mantendo a voz firme, por que o Alcorão chama Isa de palavra de Allah? Isso não o torna mais do que apenas um profeta. A expressão de seu pai escureceu. Estas não são perguntas que fazemos, Youssef, disse ele firmemente. Isa era um profeta, nada mais. Os cristãos corromperam a verdade. Youssef engoliu em seco. Mas por que o Alcorão não diz que Maomé é a palavra? Ou o Espírito de Allah? Os olhos de seu pai se estreitaram. Porque esse não é o papel dele. Isa recebeu milagres como um teste, mas Maomé trouxe a revelação final. Youssef queria acreditar nele. Ele queria aceitar aquela resposta e deixar o assunto descansar. Mas algo dentro dele se recusava a ficar em silêncio. Naquela noite, ele voltou novamente para as Escrituras. Desta vez, não apenas para o Alcorão, mas para algo que nunca havia ousado ler antes. O Injil, o Evangelho. Com mãos cuidadosas, ele percorreu as palavras antigas, seu coração batendo forte enquanto lia sobre Isa, não apenas como um profeta, mas como filho de Deus. Os ensinamentos eram diferentes de tudo o que ele havia ouvido antes. Eles falavam de amor, de perdão, de um Deus que não exigia submissão cega, mas um relacionamento. E então, ele chegou às palavras que o abalaram até a medula. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:06. As palavras queimaram em sua mente. Este não era apenas um profeta falando. Era algo mais. Algo maior. Suas mãos tremiam. Era essa verdade que a voz havia lhe dito para buscar? Uma batida repentina na porta o fez pular. Sua mãe estava lá, com os olhos cheios de preocupação. Youssef, por que você não tem orado? Ele hesitou, lutando por palavras. Eu estive pensando, mama. Ela franziu a testa. Pensando em quê? Ele abriu a boca, mas o medo agarrou sua garganta. Ele não conseguia dizer. Ele não conseguia dizer a ela que tudo em que eles haviam acreditado, tudo sobre o que haviam construído suas vidas, agora era incerto para ele. Ela deu um passo à frente, passando a mão sobre sua testa como se estivesse verificando se ele tinha febre. Você está perturbado. Você precisa orar. Peça orientação a Allah e ele lhe dará paz. Youssef assentiu, mas por dentro ele sabia, a oração não silenciaria isso. A verdade estava chamando por ele. E pela primeira vez em sua vida, ele não tinha certeza se poderia ignorá-la. O peso das perguntas de Youssef tornou-se insuportável. Sempre que ele entrava na mesquita, sentia-se como um estranho entre seu próprio povo. Sempre que ouvia o chamado à oração, uma voz dentro dele sussurrava, mas e se a verdade estiver em outro lugar? Os dias se transformaram em semanas e a luta dentro dele ficou mais intensa. Ele não podia mais ignorar o que havia lido, o que havia visto. As palavras de Isa, Jesus, ecoavam em sua mente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Poderia ser verdade? Aquele que lhe havia sido ensinado que era apenas um profeta poderia ser algo muito maior? Ele precisava saber. Uma noite, sob o manto da escuridão, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele escapuliu de sua casa e foi para uma pequena igreja na periferia da cidade. Seu coração batia forte quando ele entrou, incerto do que estava procurando. Um padre o cumprimentou, seus olhos gentis, mas curiosos. Você está perdido, filho. Youssef hesitou. Então, em uma voz quase sussurrando, ele perguntou, quem é Jesus? O padre sorriu gentilmente e abriu um livro, um que Youssef antes temia tocar. A Bíblia.
Eles falaram por horas. Sobre os profetas, sobre as promessas, sobre o amor de um Deus que não exigia submissão, mas convidava as pessoas a conhecê-lo. Cada palavra ressoava profundamente na alma de Youssef, confirmando o que ele sentirá o tempo todo. Então, o padre fez uma pergunta simples. Youssef, você quer conhecê-lo? Lágrimas encheram os olhos do garoto. Sim, mais do que tudo. Naquela noite, Youssef sussurrou uma oração que nunca havia feito antes. Ele clamou a Jesus, não apenas como um profeta, mas como seu Senhor. E pela primeira vez em sua vida, ele sentiu paz. Uma paz mais profunda do que qualquer outra que ele já havia conhecido. Sua jornada estava apenas começando. Haveria desafios pela frente, conversas difíceis e um mundo que talvez nunca entendesse sua escolha. Mas naquele momento, nada disso importava. Porque ele havia encontrado a verdade. E a verdade o havia libertado. Se esta história o emocionou, considere deixar um super obrigado para apoiar o canal. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdo que desafia, inspira e abre portas para conversas mais profundas. O que você acha da jornada de Youssef? Você ou alguém que você conhece já questionou o que lhe foi ensinado? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir sua perspectiva. E se você ainda não o fez, inscreva-se para mais histórias que o farão pensar, refletir e talvez até mudar a maneira como você vê o mundo. Obrigado por assistir. Vejo você no próximo vídeo.